mais uma live Cosentino Convida, comigo, Vanessa Cosentino, e hoje eu chamei a Carol Carminati para falar aqui com a gente sobre um tema muito bacana, que é o que é ser um multipotencial. E você vai perceber com essa live que a hora é agora de ser multipotencial, essa é a melhor época para a gente exercer a gente pode chamar de traço de personalidade, e já vou te dizendo, os humilhados serão exaltados, essa é a hora. E aí, Carol, tudo bem? Oi, Ivan, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. Muito bom estar aqui conversando com você sobre esse tema fantástico que ainda é desconhecido de muitas pessoas, né? Que, assim como Sim. nós, também se sentem aí um pouco perdidas, um pouco sem rumo, mas os tempos atuais pedem justamente isso, né? Que a gente tem essa Uhum. flexibilidade, né? Essas multi-habilidades para conseguir aí se reinventar e continuar aí realizando o nosso propósito, né? Que é Nosso muito propósito. a conversa, né? Sim. E hoje, então, a gente vai falar muito disso, gente, de propósito, de lugar no mundo, né, de objetivos. Enfim, Carol, antes da gente entrar com a definição oficial, né, do que é o multipotencial, fala pra gente o que é ser multipotencial para você, né, na sua vida, assim. Bom, Van, eu descobri o conceito de multipotencial, acredito que façam uns 3 anos, não mais que isso, 3, 4 anos, assim. Para mim foi Uhum, muito esclarecedor, aliviou demais todas essas cobranças, essas tensões que a gente vai falar mais à frente também, que fazem parte do uhum, caminho, né, do multipotencial. Mas para mim foi na minha atual, vamos dizer assim, área, né, de trabalho, que é a comunicação, onde eu voltei a atuar mais forte com a comunicação, com mídias sociais e toda a parte de audiovisual, enfim, criação de marcas também, que é a minha grande paixão, que eu uhum. consegui, né, através também dessa descoberta desse conceito de personalidade, como você disse, eu consegui entender o fio condutor, né, o grande propósito do meu trabalho, que é a questão da criação, da comunicação, né? Então, eu entendi que vários traços, vários hábitos, né, vários interesses que eu já tive durante a minha vida faziam sentido nessa questão de criar coisas novas, né, de comunicar. Eu sempre fui Legal. uma pessoa comunicativa, né? Você, Uhum. né, tem essa abordagem humana e sabe muito bem, né, que esses traços aparecem na infância, né? Então, eu na minha infância adorava criar desenho, eu já tinha umas identidades visuais por aí, né? Eu Ai, que criava, legal. era muito legal, eu criava programa de rádio, eu sou filha única, né? Então, eu sempre Hum. tive que me virar, né? Tinha meus amiguinhos, tudo, mas eu brincava muito sozinha em casa. Então, meu melhor amigo era o rádio. Eu ficava pegando a fita cassete, eu fazia vinheta, eu fazia música, mesclava com as músicas da Hum. rádio, fazia tipo uma mixtape mesmo. Era, Que era bem legal. demais. Era muito legal. E aí foi aí que eu realmente identifico que nasceu esse poder, né, de Uhum. comunicação que, né, que se desenvolve dentro de nós e que hoje, com certeza, com toda essa descoberta, esse desenvolvimento, eu uso ele a meu favor, né? Não como uma Uhum. coisa que me bloqueia, né, que me deixa estagnada, mas não, é um fator que me faz unir uma série de habilidades que eu fui coletando ao longo da minha vida, da minha carreira, para trabalhar, né? Ah, legal. Então, e agora que a Carol falou o que é ser multipotencial do ponto de vista dela, vamos trazer uma definição aqui. Eu vou compartilhar uma tela aqui para juntas. Então, rapidinho aqui, né? O multipotencial, existem outros termos, existe o termo polímata, né? Ou uma pessoa renascentista. Então, são termos que vão definir aí uma característica de aprendizado, as habilidades de uma pessoa, né? Que tem esses múltiplos interesses. Então, são pessoas que são movidas por uma forte curiosidade, uma busca por novidade, né? E é direcionado pela paixão. Né? Então, o multipotencial é isso, né, Carol? Ele é o contrário do especialista. Então, a gente viveu aí muito tempo, acho que principalmente depois da Revolução Industrial, valorizando muito um perfil de pessoa que fosse o especialista, que ele serve para aquele papel, ele sabe tudo sobre aquele papel, ele vai fundo ali naquela atividade, e enquanto isso, as pessoas que eram multipotenciais, que sempre existiram, né, a gente tem aí um belíssimo representante, que é o Leonardo da Vinci, né, que acho que é o mais famoso,
que mais famoso, multipotencial, que ele tinha essa visão, então, de desenhar, de projetar, de estudar o corpo humano, né? Então, de esculpir. Então, foi um homem realmente com multitalentos, né? Então, durante ali, acho que mais recentemente na Revolução Industrial, esse perfil multi, ele perdeu um pouco o lugar dele, né? E aí começou a ter, então, essa coisa de ser um especialista, chegar na especificidade. Então, hoje você tem o médico, quase que você tem um médico que cuida do joelho direito, né, Carol? Então, assim, as coisas foram Sim. tão colocadas em caixinha, até para facilitar o aprendizado, que quem é multipotencial, quem tem essa curiosidade, esse olhar para várias coisas, acabou meio que ficando de fora. Por isso que eu falo brincando agora que a gente vai ser exaltado, né? Porque é um perfil que vocês vão entender aí durante a live, que ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, pós-revolução tecnológica, né? E, Carol, conta pra gente, então, como que foi. Você estava falando nessa descoberta aí logo de criança, né? De criação, de aí, múltiplos olhares. E como é que foi seguir aí, né? Como é que você se descobriu na sua carreira? Né? Como é que você chegou à comunicação? Foi fácil? Foi um caminho assim linear ou foi uma coisa, né, múltipla? Sim, então, Vanessa, o meu caminho, ele começou muito com uma definição muito rápida da escolha, né, clássica, né, da faculdade, da nossa formação profissional. Só que o meu questionamento, que eu sempre falo, veio anos depois. Então, geralmente o pessoal fica antes, né? Quando está prestando vestibular, eu vou fazer veterinária ou advocacia, né? Ou direito. Uhum. Mas o meu questionamento é engraçado porque ele veio depois que eu estava já no mercado de trabalho, enfim, que aconteceu tudo isso, né? Eu descobri essa minha, né? Além desse perfil, como eu disse para você, comunicativo, Hum. e eu descobri a profissão, né, de rádio e TV mais ou menos com uns 12, 13 anos, numa revista, aquelas revistas, né, Ah, de sei. adolescente, né, que colecionava várias e tal. E aí eu vi um especial sobre essa carreira, né, que sempre tinha um especial cada semana, né, falava sobre uma Uhum. coisa. E eu falava, não, eu me lembro que eu tinha até esse recorte guardado, eu não sei se eu tenho ainda. Eu me lembro que eu vi essa matéria, eu falei, nossa, que legal! Eu não imaginava, né? Eu sabia que as pessoas trabalhavam na TV, mas eu não imaginava uma formação para isso, né? Uma carreira Uhum. mesmo, um estudo, né, das mídias e tudo mais. Na minha época ainda era rádio e TV, hoje já se fala de rádio, TV e internet. Então eu peguei bem a transição, né, A da transição. internet como uma nova mídia. Então, quando eu vi esse anúncio, essa matéria com 13 anos, eu decidi. E desde então eu nunca mudei. Aí eu prestei Tá. faculdade, né? Eu estudei na Casper Libero, que é uma faculdade super conceituada de comunicação, Sim. né? E para mim Uhum. foi super enriquecedor. Eu aprendi muito sobre tudo, né? Como geralmente as faculdades têm esse lado mais aberto. E acabei seguindo para o lado de produção de TV, direção de arte. Isso, né? Acho que continuando com essa questão do lado criativo, eu sempre gostei muito da direção de arte e tudo mais. Uhum. E aí trabalhei em programas de TV, né? Trabalhei com canal fechado, trabalhei com canal aberto e focada nessa questão de vídeo, edição e direção de arte. Né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu sofri um desgaste muito grande, né, do atual cargo que eu estava. Eu era produtora de arte e eu tinha uma exaustão enorme, né, de trabalho físico e mental também. Uhum. E aí foi me tirando o tesão da coisa, né? Então eu fui, sabe, eu só fui me desencantando, né? Tudo aquilo que eu acreditava, que eu valorizava, para mim não fazia mais sentido. E foi aí que eu me questionei, que eu falei, gente, será que é comunicação mesmo? Eu tô achando que não tem nada a Hum. ver, que não é para mim, eu tô de saco cheio desse povo, entendeu? E então foi depois de uns anos no mercado de trabalho que eu decidi sair. E aí eu saí, né, Uhum. da área e comecei uma coisa totalmente nova, uma coisa que na época foi importantíssima para mim, sabe? Me tirou de uma angústia, de uma depressão muito profunda, que Hum. foi a gastronomia. Então eu fui atrás Hum. de uma formação de gastronomia, me formei pelo Senac com especialização para festas e buffet, que eu já fazia uns bicos na época que a minha família, né, também tem Uhum. tradição nessa área, enfim. E aí
eu comecei a me reinventar dentro da gastronomia, mas até você enxergar, né, qual é o que tem a ver, foi uma mudança muito Sim. drástica, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas aí do nada você vai largar e vai começar a fazer bolo, e vai fazer sanduíche, vai fritar coxinha, enfim. E Uhum. é complicado, e foi assim, para mim foi a minha primeira experiência empreendedora, então tive que aprender muito sobre tudo, né, Van, sobre saber Sim. se colocar no mercado, saber fazer preço, saber negociar, saber não tomar na cabeça, né? Foi uma longa Uhum. caminhada, né? E aí, dentro da gastronomia, dentro dessa parte de festas, é que eu fui abrindo os meus outros interesses criativos, né? Como eu já fazia direção de arte, eu comecei a fazer decoração de festas, aí eu comecei a Sim. fazer lembrancinha, né? Uhum. Aí eu comecei a abrir o leque, mas eu ainda O estava leque, né? muito crua. Eu estava me divertindo, fiz de tudo, assim, aprendi a fazer Aham. arranjo, aprendi a fazer essas decorações de festa, aprendi a moldar bexiga, enfim, eu fazia umas festas muito legais. Só que eu ainda estava com faltava, né? Eu não sabia ao Uhum. certo o que que era. Então, dentro disso, eu quis começar um projeto de uma startup junto, que acabou não dando certo. Uhum. Tentei fazer algumas sociedades que também não deram certo. Então, né, é um caminho longo realmente até a gente, né, se desenvolver. E nesse meio tempo, eu tive outros trabalhos, assim. Outros trabalhos. Eu tive, Não né, para, né? não para, exatamente. Eu tive alguns impasses também nessa Uhum. carreira, porque o fato de você empreender também demanda um tempo de aprendizado, né, Ivan? Ninguém Sim, nasce assim, sim. né? De amadurecimento, né? E eu acho Exato. legal isso que você está falando, né, Carol, é o que muitos multipotenciais sentem, né? Do teu foi um pouco diferente, porque, claro, cada pessoa tem uma história única, né? Mas é muito comum, as suas falas são muito comuns, né? Então, em relação aos multipotenciais, né? Então, as dores. Então, é essa dor de começar uma coisa e depois se sentir atraído por outra, né, de ter muitos interesses. Então, assim, como é que a pessoa vai do rádio TV para gastronomia, para empreendedorismo, né? Então, quem está olhando de fora, de novo, porque está acostumado com o padrão de especialista, tem Uhum. uma expectativa de que, ah, tá bom, se você vai escolher gastronomia, então você vai escolher gastronomia até o fim. Você vai morrer nessa área. Então, você vai ter que abrir um restaurante, você vai abrir uma linha de bolo, não sei, mas você vai até o fim. Então, as pessoas não estão acostumadas, né? Não é uma expectativa de ver a pessoa trocando. E aí dá a entender, né, que a pessoa está trocando, ela não sabe o que ela quer. Mas, na verdade, é que ela gosta de tanta coisa e ela tem uma habilidade de pegar uma coisinha daqui que parece que não tem nada a ver, somar e criar uma coisa nova. Então, a grande dificuldade do multipotencial, depois a gente ainda vai ver aqui durante a nossa live que são vários tipos, né? São 5 tipos básicos. Cada um tem as suas forças e cada um tem a sua dificuldade a ser conquistada. Mas a maioria realmente do perfil é lutar, parece que está lutando um pouco contra essa maré de todo mundo especialista. E aí ele vai se sentindo mal, né, Carol? Que é o que você falou. O que era o meu maior potencial, que é a minha maior capacidade, minha criatividade, minha energia, criatividade também no sentido de começar e começar de novo, acaba virando um defeito, né? E aí o multipotencial ele vai perdendo a cor, né? Ele vai ficando mais fechado, ele vai entrando num lugar em que ele fala, não sei quem eu sou, né? Então acho que o objetivo da live aqui é falar, olha, você é um multipotencial, abraça, é isso que você é, e é incrível, né? Então, isso, tem gente que começa a sentir dificuldade desde o comecinho, não sabe que profissão quer seguir. Então, enquanto as criancinhas, eu quero ser médico, eu quero ser professora, a criança multipotencial, cada hora ela quer fazer uma coisa, né? Então, e a Perfeito. sociedade não, mas a sociedade vai tentando direcionar os pais, né? Às vezes os pais têm uma expectativa, né? Então, eu acho que o grande desafio aqui do primeiro passo do multipotencial é ele entender que existe um fio condutor, né? Que conduz as escolhas dele, que aparentemente é aleatória,
né? E aí esse é o grande desafio, né? Então tem para algumas pessoas o fio condutor é ajudar o próximo. Então a pessoa ela pensa em fazer direito, ela pensa em fazer enfermagem, ela pensa em ser astróloga. Por quê? Porque ela quer ajudar o outro com informação, né? Então o enfermeiro ajuda alguém, né, a se curar, o advogado ajuda a ter os seus direitos respeitados, a astróloga ajuda a pessoa a se conhecer. Então você fala, nossa, não tem Uhum. nada a ver, uma é área de medicina, uma é área do direito, né, humanas, outra é holística, mas tem um fio condutor. Então, acho que o primeiro desafio, né, do multipotencial é achar o fio condutor dele, né? Que é, e por isso que ele direciona as escolhas dele. E aí, Carol, conta aqui pra gente como que você chegou, então, aonde você tá hoje, né? Quando que você percebeu, puxa, sou multipotencial e yes, agora eu vou aproveitar, né, minhas potências. Sim, então. Então, dentro dessa jornada aí de experiências, e que, como você falou, gente, não percam tempo tendo medo, se joguem, experimentem, né? Uhum, Eu uhum, sou muito grata a todas as experiências que eu tive, a todo esse amadurecimento que eu sei que hoje fez toda a diferença, né, Van? Fez toda a diferença para minha formação, para minha visão profissional de hoje. Então, a minha descoberta veio num desses trabalhos que eu comecei a fazer junto com a gastronomia, né? Então, ao mesmo tempo uhum, que eu estava nas festas, eu comecei a fazer trabalhos manuais de, como é que eu posso falar, de saboaria, junto com a uhum, decoração. Aí eu tive um trabalho em padaria, eu fui padeira. Eu até coloquei esses dias uma uhum, brincadeira no Face para ver as pessoas adivinharem uhum. qual era a minha profissão falsa. E um monte de gente achou que era mentira, que eu fui padeira, mas eu fui padeira, gente. É, Até bolo, até pão eu bolhei. que legal. Foi muito legal. Então, assim, eu fui mesclando, né, diversas atuações nessa questão de eventos e gastronomia, até que aconteceu um fato que eu tive que voltar mais inserida Hum, para esse mercado de trabalho. E é onde eu comecei a trabalhar numa clínica de saúde, e como eu tinha a hum, experiência prévia em comunicação, eu comecei a trabalhar com a parte de mídias sociais, bem, né, num quadro assim que ainda era embrionário, perto comecinho. do que hoje é, exatamente. Uhum, E foi aí que eu tive esse despertar de eu falar, será que eu posso entrar por aqui, voltar e fazer as pazes com a comunicação, né, e fazer algo legal? Porque é justamente isso, a gente, além dessa sensação terrível, né, da gente querer se encaixar numa especialidade, num padrão, numa carreira, e falar, uhum, não, é isso, eu vou assim até o final, né, como você falou, eu senti essa intuição. Eu acho que vai muito da intuição também, né, Eva? Porque aí eu acho que é exatamente o propósito, o fio condutor, ele vem com essa intuição, né, do que você deve investir, de onde você deve colocar energia, né? Justamente porque uhum. é isso, o multipotencial tem muita energia. Então é isso, a gente se entrega, a gente Sim. se envolve, a gente se cobra por tudo que a Uhum, gente faz. Mas aí quando você consegue enxergar um horizonte assim, e fala, não, acho que aqui pode ser um caminho para eu testar. E é sua jornada, gente. Não adianta, porque, como eu falei, eu é. procurei outras alternativas, né, de tipos de trabalho, tipo uma startup, um formato de parceria. Nada disso funcionou, porque era o meu caminho que eu tinha que seguir. Aí, no Sim. momento em que eu voltei para isso, né, Van, eu trabalhei nessa clínica, depois eu abri a minha própria empresa. Foi logo depois, porque eu falei, pô, eu vou pegar esse conhecimento aqui que eu sei que, Uhum, né, essa questão de mídias sociais só vai aumentar daqui para frente, né? Me especializei mais na área de design, que é a minha grande paixão. Eu amo criar, eu amo design. E aí foi onde eu abri a minha empresa e junto com isso veio essa descoberta, né? A descoberta desse termo, dessa questão do multipotencial, veio um pouco depois, porque eu entendi que eu poderia assessorar, né, o cliente, uhum, né, as marcas, justamente em vários âmbitos, né, seja na criação de uma marca, seja na produção, né, de um evento ou de um produto específico para ele, né, seja na questão das mídias sociais, seja na questão do audiovisual, né, que o vídeo hoje é um formato, como a gente está uhum. fazendo aqui, é um formato essencial. Enfim, e aí eu Sim, entendi que a minha comunicação era multipotencial, porque eu já tinha feito vários tipos de comunicação. Eu falei, então é isso que eu vou, sim. né, que eu vou seguir, que eu vou trilhar. E desde então tem sido, graças a Deus, um caminho muito feliz, de muitas Legal. realizações, né, assim como nós aqui estamos com várias coisas que já produzimos e com outros empreendedores, eu consegui dentro, né, dessa questão da comunicação, acho que eu encontrar um nicho de empreendedores também, porque como eu fui a empreendedora
que também Uhum. era de outra área, né? E aí eu via como o pessoal batia a cabeça para criar uma comunicação, então eu falei, puxa, eu acho que os empreendedores são os que mais vão precisar daqui para frente, né? Então, e é legal que você falou isso, porque o próprio perfil do empreendedor, principalmente o que surgiu muito, né, o eu empresa, que a pessoa, ela é só ela, né, ela tem parceiros, né, que ajudam, ela tem aí pares até que são empresas que prestam serviço para ela, mas na verdade tem muita gente que é sozinho. Então, ele tem que entender um pouco de financeiro, ele tem que entender um pouco de marketing, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender do negócio dele. Né? Então, o empresário, né, o eu empresa, principalmente, o empreendedor, ele tem muito esse perfil multi, né, olha, tem que aprender a fazer um vídeo, aí tem gente que vai lá e aprende a fazer o vídeo, olha, tem que aprender agora a fazer a parte financeira, porque, sei lá, aí ele vai lá e aprende a fazer, né, então, a gente está começando a ver carreiras em que não adianta só ser um especialista, né, porque o mundo está ficando, já ficou, né, muito complexo, depois a gente vai falar pouquinho disso. E, Carol, quando a gente descobre, porque eu também sou multipotencial, né? E eu também sou filha única, né? Engraçado, será que É, multipotenciais são filhos únicos? Mas valeria enfim, uma pesquisa, é. né? Quem estiver vendo o vídeo aí, for filho único, for multipotencial, coloca aí pra gente saber. Boa. Porque a gente eu tinha mesmo que, você tem que brincar sozinho, né? Você tem que fazer as coisas sozinho, porque ninguém vai brincar com você, né? Os pais Exatamente. estão trabalhando, enfim, nossa geração, nossos pais já trabalhavam fora, mãe e pai, então tinha que se virar. E aí, é um sentimento, quando você ainda não descobre que você é multipotencial, é um sentimento de estar perdido, né? De não encaixar, de ser um ET. Nossa, como assim? Só eu que sou um ET, que tenho múltiplos interesses, né? Então, acho que quando a gente descobre, também quando eu descobri, foi um assim, ai, jura? Que bom, né? Exatamente, Eu não estou maravilhoso. errada, né? Eu não estou precisando, né, de fazer nenhuma terapia, né? Eu não sou maluca, eu simplesmente sou alguém que tem multipotenciais, tem um cérebro que vai funcionar diferente. Acho que isso que é importante, né, entender, Carol, né? É uma forma de pensar, uma personalidade que abarca aí vários conhecimentos, né? E aí, dependendo do grau, então, do multipotencial, ele consegue pegar um conhecimento de um lugar, pegar o outro e juntar e fazer uma coisa nova, que a área de comunicação permite muito, né, Carol? Então, quando você vai atender um cliente, sei lá, que é um restaurante, você tem que entender do restaurante, né, para poder fazer a marca, para poder fazer toda a estratégia. Aí você deixou aquele cliente restaurante ali, vai pegar um cliente que é uma academia, já é outro mundo, né? Então, essa vontade de aprender, de conhecer, tem que estar muito presente, né? Porque, não, eu só trabalho. E tem agências que só trabalham com determinado nicho. Então, são Total. pessoas que são mais especialistas. Não, só trabalho com restaurante, só trabalho com, sei lá, só trabalho com escola, só trabalho não, e as pessoas que têm esse multipotencial não, eu trabalho com escola, trabalho com academia, trabalho com coach, trabalho com tudo que É vier isso eu tô aí. a fim de aprender. É isso, né? O que vier eu tô a fim de aprender e desenvolver, certo? Certo, maravilha. É isso mesmo, Van, é se abrir para as possibilidades e essa habilidade é o nosso grande ouro, né, gente? É conseguir criar Sim. soluções novas, né, ideias a partir de uma Uhum, costura de referências, né? E isso até nesse mercado corporativo bem tradicional que a gente sabe, hoje tem, se você analisar, né, questão de perfil comportamental, né, vagas de LinkedIn mesmo é uma ótima referência para isso, já tem muitas uhum. vagas multipotenciais aí no mercado, porque Você tem é que isso, fazer de né? tudo. É o que você fala, é uma pessoa que tem que ter o conhecimento de finanças, mas para falar com o marketing. Pronto, você Sim, tem um multipotencial aí, porque são, né, são dois universos completamente, né, aparentemente diferentes, mas que precisam ter um diferentes. link, é. Então é um Então, grande alívio, né? Exatamente isso. A gente fala, caramba, não sentir mais essa angústia e não se comparar também, né, gente? Porque é o que você falou, o nosso cérebro é diferente. Então não é porque 90% dos seus amigos têm as carreiras deles bonitinhas lá, que você é uhum, um anormal ou que você é um inútil. Eu tinha muito isso, né, Vã? Eu tinha, uhum. além dessa cobrança, né, de não ter um caminho definido, eu me cobrava demais pela minha própria característica, assim. Eu falava, será que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade mais vagal? Que eu não sei o que eu quero da Ah, tá, não vida? quer trabalhar, né? Exatamente, porque eu falei, gente, e eu me cobrava tanto, eu sempre trabalhei muito, fiz hora extra, enfim, como muito, né, como a gente sempre faz, a gente se entrega pro trabalho, né? Uhum. Mas mesmo assim eu tinha essa cobrança, eu falei, será que eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar? Não é possível, cada hora eu quero alguma coisa, então
eu, sei lá, eu vou querer viver à toa aí na vida, mas é justamente o oposto, né? É que Oposto, né? nossa cabeça já pensa lá na frente, né? A E gente aí, e aí até vou compartilhar aqui uma parte aqui da boa. apresentação, para ajudar a gente aqui a entender. Então, a gente falou do multipotencial, falamos dessa parte, né, de encontrar aí o elo que liga todas as atividades, e aí a gente chega nesse momento VUCA, né, que é o momento que a gente está vivendo aí, eu acho que já faz um tempo, que o VUCA é o quê? A gente está vivendo num ambiente volátil, então as coisas mudam com muita rapidez, principalmente por causa da tecnologia, né? Então, carreiras que existiam agora não existem mais, ou carreiras que não existiam agora existem. Um momento de extrema incerteza, pô, nem precisa falar muito, né, da quarentena, né, Carol? A gente aqui sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, né, o próximo mês. Um mundo que é complexo, porque as relações, então, elas são todas, não é tudo linear, não é fez aqui, vai para cá, então é tudo muito complexo. Você mexe numa coisa que ela reverbera, então a gente começa a perceber que o mundo é construído em teia, né? E ambíguo, porque antes o que era uma solução que você poderia dizer, não, este é o caminho, hoje em dia você não tem um caminho só. E eu estou falando de modelo de vida, né? Modelo de família, modelo de casamento, modelo de carreira. Então, assim, antes a gente tinha, né, tudo planejado. A gente, se fosse mulher, né, vai casar, vai ter filho, né, então tem que encontrar um marido, tem que se portar de uma forma que você seja casável, né, seja um material casável, e aí você vai casar, vai ter tantos filhos, depois você vai criá-los, vai esperar os netos e acabou a sua vida. Né? E aí, e o homem também, ele tinha essa expectativa, olha, tanto tempo você vai ter que estar sustentando uma família, você tem que estar com tanto nível, né, de financeiro para que você escolha uma boa moça, você case, você tenha filhos e você vai trabalhar a vida inteira nessa empresa, né? Então, meu pai também era dessa geração, né? Então, você trabalhava 30 anos numa empresa, era uma carreira de sucesso. Então, Exato. hoje, e esse pode ser um modelo para algumas pessoas, mas não é para muitas outras, né? Então a gente está questionando quando vai casar, quanto, se vai ter ou se não vai ter ou não vai ter filhos, né? Se a carreira vai ser numa empresa grande ou se eu vou fazer meu próprio negócio, se eu vou trabalhar, né, aqui baseada no Brasil, mas para uma empresa internacional, porque eu estou né, usando a tecnologia. Enfim, eu conheci uma arquiteta, uma cliente minha, que ela tinha uma designer que era alemã. E ela, então, estava morando na Alemanha. Então, ela fazia os projetos aqui, entrava em contato com ela na Alemanha e a empresa Boa. dela estava funcionando. Então, e aí, gente, você percebe que uma pessoa que tem uma capacidade de pegar vários conhecimentos, juntar, que tenha essa força, essa paixão por aprender, né? Essa paixão por conhecer coisas, ela está muito mais adaptada para esse momento VUCA do que alguém que é um especialista, né? Tá muito mais, é isso que as pessoas precisam ter agora, né, Carol? Essa capacidade de se reinventar o tempo todo. Então, o multipotencial, ele começa a ser olhado assim, nossa, como é que você faz isso, né? Como é que a gente É, desperta nas pessoas essa vontade, essa habilidade aí de conhecer coisas né, e se virar. Então, é por isso que esse é o momento nosso, né, da gente crescer, realmente se empoderar, né, disso e seguir, né? E como é que foi, Carol? Você teve apoio da sua família? Ou eles te queriam que você seguisse um caminho? Como é que foi isso? olha, em termos gerais, eu tenho que ser muito grata à minha família. Meus pais Uhum, sempre me apoiaram, sempre incentivaram o estudo, né? Então, como eu fui ao longo desse tempo também fazendo diversas formações e cursos, então eles sabiam que eu estava em movimento, né? Eles vêm dessa uhum, geração mais tradicional, como você falou, né? De carreira, de você escolher ali um segmento e até o final, mas eles entendiam que eu tinha esse caminhar, que eu tinha interesse por essas áreas e me apoiaram a desenvolver, né? Tiveram momentos em que, vamos dizer assim, tivemos uma conversa, algumas conversas para saber, olha, mas você tá bem, você tá feliz, é isso mesmo que você quer fazer? Tipo, sempre tem uma questão, né, dos pais de querer saber
se você tá, né, num Tá terreno ali, firme, porque eles também não querem ter que se preocupar com isso, né? Os pais querem que o filho ganhe independência, se desenvolva, né? Se sim, sim. sustente, né? Então, assim, eu Se acerte na vida, né? se acerte, exatamente, exatamente. Então, assim, tive esses momentos com essas conversas com os meus pais, mas foi muito tranquilo, assim, nunca sofri nenhum tipo de um julgamento mais pesado, sabe? Eles me Ah, questionarem legal. algumas escolhas, né? Mas nunca chegou a ser uma situação assim de conflito, assim, até porque, Ah, como eu falei, graças a Deus eles sempre incentivaram o estudo, então eles sabiam que eu estava desenvolvendo algum conhecimento, eu não estava à toa, uhum, né, 100%. E hoje é legal, assim, até com essa situação que você falou atual, né, que a gente está vivendo, uhum, essa questão do home office, né? Porque para muitas pessoas, familiares, né, tipo, era meio intangível, né? Você falar que você trabalha de sim. casa, né? Que você entrega trabalhos enormes e complexos que você paga dentro de casa. Para algumas pessoas ainda era um pouco Uhum, intangível, né? E aí, como chegou essa sim. realidade, né, de um home office 100% para todo mundo, daí algumas pessoas da minha família vieram fazer, ah, Carol, mas você já estava acostumada, você já fazia. Aí eu Como é que faz? exatamente, como é que faz? E é, tipo, até concordando, tipo assim, validando uma coisa que antes eles não tinham muita noção, porque como virou uma Sim. pauta isso, virou uma necessidade da nossa sociedade, né? Eles Uhum, falam, ah, não, mas você já fazia, né, Carol? Você sempre fez, você se vira bem, né? Você já tem aí a sua disciplina, porque também entram as outras questões, né? Eu acho que nesse momento sim. também os multipotenciais estão saindo na frente por conta disso, né, Van? O Porque caminho do tem a, potencial tem que desenvolver uma disciplina básica, então, muito, né? muito bem lembrado, né? O caminho do multipotencial não está escrito, ele não está pronto. E aí o multipotencial ele tem que ter essa autodisciplina, né? Não sei se existe autodisciplina, mas enfim, essa É, disciplina que é dada a partir do olhar dele, né? E o especialista ele tem um caminho que já está escrito. Ah, olha, eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que me formar no tal estudo, né, sei lá, da faculdade, depois da faculdade eu vou não sei para onde, e eu vou aprofundando cada vez mais. Então, tem duas questões importantes que você levantou aqui, a quebra de paradigma, né, que o multipotencial, então, tem mais facilidade em quebrar o paradigma e falar, agora tem que fazer home office? Então, beleza, então vamos lá entender como é que é isso, o que eu faço, como é que eu vou. Né? Então, ele tem mais essa facilidade. Essa é uma característica que a gente precisa nesse mundo instável, que o modelo, daqui a pouco, desmonta. E aí a gente tem que montar um modelo novo, né? Montar a regra do jogo enquanto a gente está jogando, né? Que é o mais difícil, né? Está no meio do jogo, aí mudou a regra, gente. Meu Deus, né? Então, essa habilidade de olhar e falar, tá, mas o home office, pô, já fazia, já quebrei isso aí faz tempo. é, Vou trabalhar com uma pessoa de outro país, né? Que para algumas coisas é tabu, não, já foi, já estou fazendo, né? Então, essa é uma habilidade muito desejável, né, Carol? Legal isso que você trouxe, esses dois pontos. E será que o pessoal está curioso para saber quais são os tipos, né, de multipotencial que tem aí? com A certeza. gente, a gente vai fazer para vocês depois uma página para vocês fazerem o teste se vocês são ou não multipotencial e em sendo multipotencial qual é o tipo, porque aí cada um vai ter o seu desafio, né? Cada um vai ter o seu maior habilidade e o desafio. Então, compartilhando aqui mais uma vez aqui a telinha, a gente falou desse mundo volátil. Sim, habilidades e dificuldades que eu já falei, né? Então, as habilidades que a Carol aqui foi confirmando, né? Criatividade, adaptabilidade, curiosidade e a paixão. O perfil multipotencial, ele também é muito movido pela paixão, né? Só que a paixão dele é fluida, ele vai. Daqui a pouco ele tem uma outra paixão. E as dificuldades aqui é manter o foco, entrar em ação, muitas vezes ele fica perdido com muitas coisas para fazer, né? Muitas ideias e pouco. A gente fala muita iniciativa, pouco acabativa. Planejamento também para dar conta de tudo que ele gosta e muitas vezes encontrar o grande porquê, né? Porque ele fica diluído ali. E aí, voltando aqui para Carol. Carol, você já sabe mais ou menos qual é o seu perfil ou você passou por vários? Como é que foi aí a tua evolução multipotencial? Olha, Van, pelo que a gente já conversou e eu já dei uma Uhum, olhadinha nesse material maravilhoso aí que você preparou, eu hum, acredito que é uma tendência, talvez, o multipotencial, além desse caminho, né, que a gente está falando
todo, né? De Uhum. amadurecimento, de foco, de encontrar esse fio condutor desse propósito, eu acredito que a gente passe por alguns perfis, né? Eu acredito Sim, que, né? concordo. Eu acho que é uma variável, é como se fosse a questão do signo e um ascendente. Então, você tem, né, fatores diferentes ali que vão te influenciando, Uhum. e até porque é natural, né? Você ter uma forma de você fazer as coisas, né, do seu cérebro funcionar, até você Uhum. realmente conseguir criar uma personalidade mais sólida. Eu, né, eu tenho 30 anos e eu vejo Isso, que, né, a minha personalidade de hoje é muito mais definida do que 5, 10 anos atrás. E tenho sim. muito, né, mais plenitude, tenho muito mais certeza e felicidade nas minhas escolhas. Então, eu acho que isso também, né, se encaixa com a questão do multipotencial, de ter, de repente, É. um perfil mais, no começo, né, de tudo, ter um perfil Uhum. mais geral, um perfil mais expansivo, mais intenso, e aí com o tempo é essa disciplina, você vai gerando alguns, né, alguns fatores da sua personalidade, da sua forma de fazer, de pensar, de criar, de trabalhar, que sejam a favor de você, porque a gente também está Sim. criando, né, todo esse conteúdo, essa conversa aqui, né, Van, para como as pessoas, né, os multipotenciais utilizarem a favor, para você conseguir otimizar e trabalhar com equilíbrio, não dispersar, né? Que eu acredito que é uma coisa que aconteça muito nesse começo, como a gente não tem clareza, né, de que a gente é Uhum. diferente, que a gente pode continuar sendo diferente, as coisas podem ir se diluindo, né? Mas aí acho que você explica Exatamente. melhor sobre isso. Não, então, você matou a charada, né? O quanto mais a gente se afasta da nossa essência, daquilo que a gente realmente é, mais a gente entra em sofrimento, né? E mais a gente fracassa. Então, o multipotencial que está tentando entrar numa caixinha do especialista, ele está deixando de lado todas as habilidades que a gente já mostrou aqui, que ele tem, para tentar entrar num lugar que não lhe pertence. E acho que a maturidade é isso, né, Carol? A gente começa a entender quem a gente é de verdade, começa a entender que existem expectativas que são colocadas em nós, que não são nossas, e que é normal, tudo bem, as pessoas colocarem expectativas na gente, pai, mãe, sociedade, expectativas de gênero, de idade, enfim. E só que aí a gente vai amadurecendo e percebendo, não, isso aqui não é meu, não me pertence, essa expectativa aqui é sua, toma de volta. Eu vou fazer aquilo que eu tô entendendo que é o meu melhor. E aí a pessoa fica feliz, né, gente? E esse acho que é o maior aprendizado. Eu sei que é dolorido primeiro ir contra as expectativas, mas quando você ultrapassa essa fase, você se encontra e fala assim, não, mas é aqui que eu me sinto feliz, né? E aí você floresce, você pega todo o teu potencial realmente e aplica, né? Você cria coisas, você finaliza coisas, né? Então isso que você falou é muito rico. O Jung chama esse processo de individuação, né? Para quem não sabe, além de coach de carreira, eu multipotencial, eu também sou psicanalista. Obviamente que eu não seria uma coisa só, né, gente? E eu ainda tenho uma outra atividade que eu teço mandalas de lã. Então aqui vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui bem pequenininha, mas as mandalinhas aqui que eu Não. fiz. Ali na Carol também tem que eu vi, né, Carol? Atrás de Tenho, você tem tenho, uma tem aqui, penduradinha aqui. tem. Enfim, então, como uma multipotencial característica, eu não teria uma coisa só. Mas voltando para o Jung, porque eu sigo a linha junguiana, ele vai falar que o processo de individuação é exatamente esse. Você se descolar das expectativas, da coisas que não são suas e descobrir quem é você de verdade. E aí sim pegar todo o seu potencial e aplicar. É maravilhoso, é super bonito. E aí eu acho e aí na minha cabecinha multipotencial, a fala do Jung, que é um psicanalista, tem tudo a ver com o processo de coaching. Então, gente, é isso que o multipotencial faz. Ele pega coisas que aparentemente não tem nada a ver para quem está olhando e fala assim, não, mas olha, tem a ver aqui. O Steve Jobs é um era, né, Carol, multipotencial. Eu, Perfeito. Uhum. eu li uma entrevista que ele foi super criticado quando ele fez o curso dele de tipografia, né, tipologia. E aí as pessoas olharam, mas o que tem a ver, né? Ele era da área de tecnologia, se eu não me engano. O que tem a ver, né? E exatamente porque ele era tão um olhar tão direcionado para o design, né, para a arte, mas também uma pegada tecnológica, que ele conseguiu juntar esses dois mundos e criar uma empresa única, né, e produtos únicos, né? Então Exato. é por causa disso. E aí, é,
falando então da sua carreira, Carol, a ideia então aqui é que você então hoje consegue pegar esse olhar, você trabalha então com o marketing digital para as empresas, é isso? E aí várias empresas de vários setores. Sim, exatamente. Hoje o meu foco é atender marcas autorais, empreendedoras. É é um nicho que me move bastante, né? Justamente Uhum, porque hoje a comunicação, por ser multipotencial, a gente precisa trabalhar com uma gama de formatos, né, e com gama uhum, de áreas, né? No caso, eu não restringi, por ter essa habilidade de conseguir, né, fazer uma imersão no universo daquele cliente, por ter a curiosidade de entender o que é aquele cliente, aquela marca, como funciona esse universo, eu tenho hoje uma gama bem variada de clientes, né? Eu tenho uhum, como coaching e a psicanálise, eu tenho produtos artesanais, eu tenho salão de beleza, consultoria uhum. de RH, é, branding, Então, marca pessoal, a parte de alimentação também, tenho clientes de açaí, enfim, eu tenho uhum. muita O variedade aí para mundo. contar, um mundo aí de coisas diferentes. E o que me move é isso, que eu acho muito legal, é justamente ter essa habilidade de conseguir fazer essa imersão o suficiente também, que seja uma imersão Uhum, suficiente, porque a comunicação depende muito também do que a marca, do que a cliente, do que o cliente passa, né, como uhum. conteúdo, mas é muito bacana já conseguir fazer esse rápido diagnóstico, entendeu? Então hoje eu trabalho dessa Sim. forma, né? Soluções de marketing digital adaptada para aquele mercado, né, do cliente, porque a gente sabe que tem estratégias, redes, formatos diferentes para cada tipo de área e nessas Uhum, soluções diversas, entendeu? Seja sim. no online como na parte, né, de eventos, na parte de desenvolvimento de produtos, na parte de comunicação gráfica, até a parte administrativa, às vezes a gente acaba se envolvendo, porque a gente sabe que É, então. é só uma ponta do iceberg, né? Você é contratada para fazer uma comunicação, mas você vê que o problema está no comercial, está na administração, Ah, não sei sim. aonde faz parte, porque é um caminho de amadurecimento da empresa também. Eu também, né, E, diga. e só até na própria tecnologia, né, Carol, você também tem que estar o tempo todo mudando, porque quando a gente fala assim, ah, vamos fazer a comunicação da empresa, começava-se com o Facebook. Então, vamos trabalhar com o Facebook. Daqui a pouco veio o Instagram, aí veio o Snapchat, aí veio não sei o quê, aí veio o YouTube. Então, assim, a tecnologia não vai parar. E então a gente tá, quem está na área de comunicação digital, toda hora está tendo que se reinventar. Peraí, como é que faz? Como é que eu agora é live, agora é não sei o quê, né? Então você tem aí o tempo todo uma demanda para não só no teu mudança de segmento de negócios, mas também de aprender a tecnologia, aprender como se comunicar desse novo jeito, né? Porque cada plataforma vai trazer aí um jeito de se comunicar, né? Então Exato, exato. Então, tem que estar o exatamente, tempo todo. meio que casou esses conceitos, né? Exatamente. Como existe hoje uma gama enorme de mídias, existe uma gama enorme de formatos, de linguagens. Então, os públicos estão distribuídos, né? Essa que é a grande Sim. questão, né? Então, é essencial hoje para a marca, para o empreendedor enxergar aonde que o público dele está, enxergar quem é o público dele e aonde o público dele consome conteúdo, né? E como falar, né? Porque então aí tem É, agora falaram do TikTok, né? Então assim, se a sim, gente já estava no, já veio uma outra tecnologia, outro jeito de falar. E aí então para o pessoal que está aí em dúvida, né? Peraí, mas quais são os tipos de multipotenciais? Vamos fazer uma viagem rápida aqui, né? Afinal a gente só tem 4 horas de live? Não, tô brincando. um Só tem mini uma horinha, curso para gente, você. né? Se faltar aí tempo, a gente prepara mais uma live. Boa. Mas a ideia aqui é o seguinte: como eu estava falando, né? Eu sou uma coach psicanalista junguiana. Então, eu quis trazer para vocês uma associação fácil de entender, né? O que cada perfil tem de melhor e o que cada perfil tem que trabalhar. Aqui, então, eu trouxe os 4 elementos. Os 4 elementos estão muito presentes em todo o estudo do Jung, né? E o Jung ele trabalha muito com símbolo.
E, né, e Carol, e a comunicação também trabalha com isso, né? Quando você coloca um símbolo no lugar de um conceito, é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de memorizar. Então, aqui a gente vai trabalhar com os 4 elementos, o ar, o fogo, a água e a terra, para entender o que cada perfil tem de mais forte e tem que desenvolver. Então, para o primeiro perfil aqui, é o tipo de multipotencial, supercriatividade. Ele tem, então, muito ar. O que que é ar? Ar representa o pensamento. Então, é uma pessoa que tem muitas ideias, muitos sonhos, é muito criativo, se envolve muito fácil, né, com as coisas, mas as ideias não saem do papel. Então, ele fica, né, os projetos, eles viram poeira antes mesmo de existir, já desfaz. Então, até uma pessoa que os outros podem chamar ela de aérea. Nossa, mas você vive com a cabeça nas nuvens, né? Então, qual seria o elemento que ela precisa desenvolver? Ela precisa desenvolver o elemento terra, ou seja, a capacidade de concretização. O desafio do supercriatividade é entrar em ação, né? Então, é concretizar as coisas, é experimentar aquilo para realmente ver se é bom, se é ruim. Carol, esse perfil tem a ver com você? Você passou por ele, você está nele? Com certeza, que eu falei, a gente passa por esses perfis, né? Uhum. Então é justamente, eu acho que é tudo no caminho de se afunilar, né? Você já se viu congelada, assim, com um monte de ideias Muito, e sem muito. conseguir, né? E isso é muito assim, e o que congela muito o multipotencial é isso. Nossa, mas e se eu for ali e não der certo, mas as pessoas estão dizendo que isso não é bom para mim, né? Então, de novo, ele não está conseguindo experimentar para realmente testar e falar, não, isso aqui é bom para mim ou não é. Exato. É, eu acho que no começo é isso, você tem esses múltiplos interesses, mas você congela por esse medo interno, pelo medo do julgamento das pessoas, tipo, de você, né, Uhum, das pessoas falando, nossa, mas de novo, você está indo para outro lugar, né? uhum. Então, isso com certeza é uma característica que a gente vai afunilando para ir dissolvendo Tem também, né? No sentido de tirar essas travas e experimentar, né? Isso aí. Então vamos para o próximo aqui. Aí o próximo perfil é o perfil super energia. Então ele tem aqui o elemento fogo, ou seja, o elemento da energia criativa, o fogo como aquela força transformadora, né? Como potência, né? Então a gente pensa, por exemplo, numa um trem que era uma Maria Fumaça, né? Então você era a força do trem estava ali na caldeira, no fogo. Então o inquieto ele tem muito fogo, ele é criativo, ele é impulsivo, ele quando ele quer ele vai lá e faz mesmo, né? Experimenta sem medo, mas a energia dele acaba. Então pensa também no fósforo, né? Ele pega fogo e acabou o fósforo, você joga fora. E fica aquele sentimento de insatisfação. Então o que ele precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar, opa, passei aqui. O elemento água, a emoção. Então, ele precisa se conectar com as coisas que ele está fazendo, sentir a paixão, sentir a emoção, para que ele dê continuidade e não pare no meio do caminho, né? Então, ele precisa entender realmente que aquilo que ele está fazendo tem um propósito, que ele precisa ver, enxergar o fim daquilo, ele precisa enxergar aquilo pronto, para que ele consiga, então, se conectar, né, emocionalmente e fazer. Esse é o perfil super energia, ele precisa mais de água. O próximo perfil é o superatividade. Ele é um perfil que tem bastante terra, ou seja, ele concretiza muito, ele faz muito. Então, ele tem um perfil de meio equilibrista, mágico, né? O cara tá lá nos pratinhos, mas ele também muito produtivo. E ele não nega uma atividade, então chamou, ele vai fazer. Mas falta entender aí como que essas atividades conectam. Então, que elemento que faltaria para ele, né? Vai faltar o ar, falta dar aquela parada para pensar e falar, bom, mas espera aí, por que eu estou fazendo essa atividade? O que ela tem a ver com o que eu estou fazendo, né? Não é só ficar recebendo e concretizando, né? Aí, mais um, o superfoco. Ele tem vários interesses e interesses profundos. Então, ele é um perfil do multipotencial que costuma se aprofundar mais, né? Ele tem mais determinação e foco do que os outros, mas ele sente muita culpa, porque ele vai, termina um projeto e aí ele quer começar outro.
né? Então, o que ele precisa aqui? Ele precisa equilibrar esse excesso de emoção, porque quando ele se emociona e movido a paixão, ele vai fundo, ele precisa pensar mais em que ele tem essa capacidade de concretizar várias coisas e não ficar tão preocupado com essa culpa por mudar, né, Carol? Então, é um perfil que sente muita culpa, principalmente o exterior ali, falando para ele que ele tem que Uhum. não, mas poxa, você construiu, vou voltar aqui para a gente, você construiu, né, um projeto maravilhoso, né, que você se emocionou, colocou energia e agora você vai começar outro do zero, e ele então tem que trabalhar essa emoção da culpa e falar assim, tá, não sinto culpa, meu papel é esse, né? Eu conheci um empreendedor, achei muito interessante isso. Ele era um empreendedor em que ele punha dinheiro nas empresas, estavam começando, ele estruturava a empresa e aí quando a empresa estava redondinha, ele ia embora. E é exatamente isso. O cara, e aí as pessoas olham para ele e falam assim: "Você é louco?" Não, cara, o que me motiva é começar as empresas do zero. Quando ela já É, está lá rodando, meu papel já está cumprido. Então, ele é um tipo mergulhador, assim, então ele, sei lá, ele ia investir o dinheiro dele em vinho, daí ele ia investir numa startup de tecnologia, depois ele ia investir numa startup de arquitetura, né? Então, assim, o cara mergulhava naquele assunto, entendia tudo sobre vinho, botava o negócio para funcionar junto com a empresa, quando ela estava redonda, ele ia embora. Então, ele show. conseguia ter o poder da concretização sem ficar se sentindo culpado. Ah, eu vou abandonar esse projeto que eu vivi tanto tempo. Vai, ué, porque a sua função é essa, né? Dar um start e um monte de coisas. E aí, o último perfil, só para a gente amarrar aqui, é o super versátil. Então, ele tem muita terra, ou seja, ele concretiza muito, faz muita coisa, é o cara, é a mina que resolve, né? Responsável, nas empresas, ele é o responsável por assuntos Uhum. aleatórios, habilidoso, versátil, mas ele não se sente reconhecido, porque ele não tem um papel ali, né, fixo, ele está em todas as posições. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa desse fogo criativo e criar o próprio lugar, né? Isso que é interessante, ele tem que criar o próprio lugar dele em que ele eu sou esse cara aqui, eu não, eu sou sei lá, eu tive uma vez uma cliente que ela, eu falei para ela, você vai precisar criar a sua própria profissão. Ela olhou assim para mim e falou, mas como? Eu falei, você vai precisar. Você pode ir pela área do cool hunting, né? Sabe o que é cool hunting? Que é aquele que... Cool hunting é o caçador de tendências, né? Falei, Sim. olha, você pode começar, né, pelo que por todo o processo de coaching que a gente fez aqui, você pode começar indo como uma caçadora de tendências de moda, mas é muito provável que você não caiba também nesse lugar e você precise criar uma coisa sua. Então, para isso, precisa desse fogo, né, dessa potência para criar algo que não existe, né? É uma vaga, um cargo que ainda não existe. E aí, Carol, onde você está hoje? Quem você é aí dos multis? Olha, eu acho que eu fui literalmente do fogo para a água, porque é exatamente esse caminho, porque eu era Hum, exatamente esse perfil de que começava mil projetos maravilhosos, eu até brinco, né? Que eu sou uma pessoa que eu hum. tenho uma habilidade muito grande de ver negócio onde não existe mesmo. Então, meu Ah, que namorado legal. fala muito isso, sabe? A gente vê alguma coisa e fala, nossa, isso aqui daria para fazer um negócio, daria para fazer uma franquia, daria para fazer uma marca. Eu adoro isso, adoro. Eu tenho muita curiosidade em enxergar essas novas possibilidades mesmo. Mas Uhum, exatamente esse sentimento, né, além de todos os outros que a gente já falou dessas dores, essa frustração era imensa, porque você uhum, começava o negócio ali empolgada, que nem esses que eu te falei querer começar startup, sociedade. Nossa, criei 1000 planos mirabolantes, mas nunca foi para uhum, frente, não concretizou. Então, isso é terrível, porque é um desgaste de energia, realmente, que você fica sim. ali, né, um tempo se dedicando, elaborando. Aí, na hora que você vai realmente, né, colocar no planejamento, concretizar, o negócio não vai, né? Não vai, você já Uhum, quer outro, aí você
começa a querer fugir daquilo, você cria até uma sabotagem para isso, Sim. né? Aconteceu muito comigo. Então, eu fui literalmente desse perfil para o perfil do mergulhador, da mergulhadora, né? Hoje eu Ah, me sim. considero uma mergulhadora sem culpa, né? Cada vez mais dissolvendo dessa culpa, né? Que Hoje é eu já legal, né? porque exatamente que nem a gente falou, é uma característica assim, que tem a ver com a minha atual forma de trabalhar, de mergulhar nos negócios, nas marcas dos Uhum. clientes, mas ao mesmo tempo conseguir concretizar. E isso é até engraçado, porque é uma coisa que eu tive que aprender a fazer, porque meus clientes não fazem. Eu tenho um monte de cliente que começa, não, eu vou fazer um projeto ali, aí vai ter um e-mail tal, aí vou fazer uma campanha X, mas que não se conecta. Então, a Uhum. minha disciplina hoje, que eu aprendi a criar, ajuda os meus clientes também a terem essa disciplina, né? Porque também a gente Legal. falou, né? Como é uma característica do empreendedor, tem muitos empreendedores que é isso, eles criam a marca, mas eles estão sem nenhuma estratégia, né? Eles estão ali Sim. deixando ir, né? E muitas vezes o operacional do dia a dia consome, se a gente deixar, consome mesmo, mas nunca para ter uma visão mais macro do processo, né? Uma visão estratégica. Sim. Então, hoje eu Ah, sou uma legal, mergulhadora Carol. muito feliz, que eu mergulho, Tá termino vendo, as gente? coisas, entrego, recebo, a gente ganha dinheiro, gente. Tem que aprender a ter Então, esse foco aí para realmente conseguir, né, prosperar e ter uma carreira legal. e aí criou, então, e de novo, você construiu esse caminho. Então, acho que tem muita gente está ouvindo aqui. A gente é isso. Você provavelmente vai ter que construir o seu caminho. Seria muito mais legal se o caminho tivesse dado. Não sei, nosso perfil o legal é construir, é essa construção, né? Então, o primeiro passo acho que é se reconhecer, se acolher. Olha, eu sou assim mesmo. Não espere que eu seja um especialista, não espere que eu entenda tudo, né? Sei lá, vamos supor que você tem um cliente que é açaí, então você vai entender tudo da semente do açaí, todos os tipos. Não espere que eu faça isso, né? Porque eu vou aprender sobre açaí até um limite, depois eu vou aprender sobre outra coisa, né? Então, é É, muito desse autoconhecimento, né, Carol? E aceitar, se acolher as suas características, para que elas, então, floresçam. E aí você realmente seja um Leonardo da Vinci, né? Um Steve Jobs da vida, aí, né? feliz, com multitalentos. Tá certo? Tem algum recado aqui? A gente já está também terminando o nosso tempo aqui. Você queria deixar algum recado, palavras finais aqui para a nossa live? Van, foi muito bom a nossa conversa. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai trazendo clareza, né? Até para as nossas próprias vidas. E eu sei que a gente vai ajudar muita gente com isso que a gente está criando aqui. Então, eu te agradeço demais. Foi uma delícia. Foi gostoso. Foi muito bom, né? E vamos conversar mais, né? Até você também falando da tua carreira, já tem, né, um conteúdo, um vídeo que você fala sobre isso, mas eu acho que também é legal trazer esse teu lado multipotencial também. E Uhum. como você conseguiu criar justamente, né, novos tipos de serviço, novos tipos de produto que tem total a ver, né? Tem a criação desse fio condutor. Então, agradeço demais pela oportunidade. Façam o teste, que está muito legal. Isso ajuda Ah, sim. muito, né? Eu acho que o teste ele vai ser essencial para as pessoas poderem identificar qual momento que elas estão e aonde que elas precisam estar. É bem aquela questão do coaching, né? Que você aborda, né? O momento Exatamente, atual para o né? momento desejado. Então, ajuda muito a ter clareza, gente. Ajuda muito a eliminar, a dissolver todos esses pensamentos, esses comportamentos negativos que a gente faz com nós mesmos, né? Porque é isso, gente. A Uhum. sociedade vai estar aí para julgar, a família, o mundo corporativo vai estar aí para querer te formatar, mas só você Uhum. consegue tirar essas amarras próprias e seguir o teu coração, o seu E seguir. instinto, né? Porque é isso, é o É, teu chamado. Então não é nada e ninguém que vai te falar o que é certo, o que é o errado, é você, né, que tem que trilhar esse caminho. Então é amadurecimento, é persistência e é se conhecendo cada vez mais, especialmente nesse momento atual que você está, para onde você quer chegar. Eu acho que sim. esse é o quadro ideal, né, João, que a gente está querendo É, abordar aqui, onde a pessoa consiga traçar uma trajetória de aprendizados, de erros que são muito valiosos, de conquistas sim. também, para poder chegar num formato, num ritmo, uma maneira de você trabalhar que seja legal e que ela consiga justamente ter essa visão que a gente está tendo do mundo hoje. O mundo vai mudar, ninguém vai Sim. ficar mais 20, Vai 30 anos na mudar. empresa,
né? Uma hora a gente vai estar em casa, outra hora a gente não vai estar mais, a gente vai estar trabalhando na empresa, outra hora vai estar trabalhando online, enfim. Nada é mais Uhum. tão certo, né? Não existe nada tão determinado. Então, É, entenda que tudo isso que você é como multipotencial é a sua grande vantagem de se adaptar. É o que a Van falou várias vezes aqui hoje, a adaptabilidade, né, adaptação. de situações, de viver, de enxergar o mundo, de relacionamentos, que você também falou, é de tudo. Então aproveite isso Sim, e siga em e eu, frente. e eu falo duas coisas para encerrar, porque você falou muito bem, Carol. Três coisas, na verdade, né? Tem aquela velha frase do Darwin, né? Quem não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta, né? Então, isso está muito claro aqui hoje, no momento, enfim, que a gente está vivendo também. A gente está aqui, né, dia 8 de maio, no meio da quarentena 2020, né? Quem estiver vendo esse vídeo aqui lá no futuro, Quem a viveu gente está verá. Quem viver, a legal. gente está no meio da quarentena, então, assim, é quem se adapta ao negócio, né? A gente tem, eu achei muito legal isso que você falou, né? Reforçar, faça um teste para que você consiga primeiro se encontrar, né? E parar de lutar com aquilo que você é, que eu acho que isso é o mais importante, parar de lutar, parar de espernear para entrar num lugar que não é teu, né? Se apropriar dessa tua característica, falar do teste, falar que eu estou aqui, né? Então, se você precisar, quiser conversar comigo, fazer um processo de coaching para esquematizar isso melhor, para criar um planejamento, para identificar aí as suas habilidades, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar, gente, que eu esqueci. Eu tinha falado que eram três, né? Que era. Ah, e agora, Carol, você falou tantas coisas legais, né? Mas é isso, gente. Então, sim. E a coisa que eu falo pra caramba também, gente, se o mapa não tá lá fora, se o modelo não tá mais aqui fora no mundo, o modelo tá aqui dentro. Então, você Lindo. tem que conseguir olhar o teu modelo interno, você tem que conseguir olhar a tua essência, você tem que conseguir olhar quais são aquilo que te motiva, aquilo que você, suas habilidades, aquilo que você quer fazer no mundo, entende? Então, o momento de autoconhecimento é agora, super importante. O modelo não tá fora, o modelo tá dentro de cada um de vocês. Tá bom? Lindo, Então, eu queria Van. agradecer muito a sua presença aqui, Carol, nos iluminando com a sua multipotencialidade Ah, gratidão, você e também é incrível, Van. Muito obrigada por estar abrindo as portas obrigada. aí com o seu trabalho maravilhoso. Conheço os Eleven Mandalas também, gente, que é o trabalho artesanal da Depois a gente deixa Van. aqui os Deixa linkzinhos todos os das. links Tem aí. outra aqui, ó. Conteúdo Tem outra incrível. mandalinha aqui. Tem outra. Tô vendo Tá já. cheio aqui em casa. Então tá bom. Grande beijo. Obrigada para você, obrigada para você aí que nos assistiu. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau. Até.